Muito bem, pessoal, nós já estudamos as penalidades administrativas, nós já estudamos as condutas atreladas a cada penalidade, né, ainda que exista ali alguma discricionariedade. Muito bem, agora nós vamos ver aqui a prescrição, ou seja, aquele prazo de que dispõe a administração pública para aplicar estas sanções. Tá? A gente sabe que prescrição é um mecanismo de quê? De segurança jurídica. Então, nós estamos diante de prazos que correm contra a administração pública, legal? Que se ela não exercer o seu poder dever de apurar aquela infração e punir o servidor, ela perderá esse direito. Legal? E aí o servidor faltoso, o servidor que pode até ter praticado aquela conduta, ele não vai receber aquela sanção. Tá legal? Então, olha só, aqui o que você precisa saber? Duas coisas. Os prazos, tá? Não tem jeito, tem que decorar mesmo essa tabelinha aqui. E a partir de quando o prazo é computado, a partir de quando começa-se a fazer a contagem do prazo. Tá? Tudo isso está lá no artigo 142 da Lei 8.112. Vejam só, para penalidade de advertência, tá? De acordo com a penalidade aplicável, nós teremos o prazo prescricional. Então, advertência, o prazo é de 180 dias. Bacana? Se ele pratica uma falta punível com suspensão, opa, aí o prazo prescricional já passa a ser de 2 anos. E para as demais penalidades, incluída aqui a pena máxima de demissão, o prazo já é de 5 anos. Bem? Se o servidor pratica uma conduta que também é prevista como crime, né? Por exemplo, a gente vai lá no Código Penal e verifica que o servidor, que é crime, aquela prática de exigir um suborno, exigir ali uma propina para que o servidor atue. Né? Então, se ele pratica essa conduta, ou qualquer conduta prevista como crime, aí eu esqueço, eu deixo de lado esses prazos da Lei 8.112 e aí eu vou aplicar os prazos da Lei Penal. Tá bem? Se eu vou lá no Código Penal, o Código Penal vai também trazer prescrições aplicáveis ao direito penal. Tá? Então, nessa situação, o direito administrativo, ele se rende aos prazos prescricionais lá do Código Penal, do direito penal. Bacana? Então, grave aí, 180 dias, 2 anos e 5 anos. A 180, 2 e 5. Muita atenção, pessoal, para a gente não confundir isso aqui. A gente já estudou alguns prazos parecidos, tá? A gente estudou aqueles prazos lá do artigo 131, que são os prazos para cancelamento dos registros de advertência e suspensão. Tá? Lá nós estudamos, segundo o artigo 131, que os prazos eram de 3 anos para o caso da advertência e de 5 anos para se apagar lá o registro quanto à suspensão. Bem, aqui não, pessoal. Né? Lá nós tínhamos prazos números ímpares, bem, 3 e 5. Aqui não. Aqui nós temos os 5 anos, mas os outros são números pares. 180, 2 e 5 anos. Bacana? Muito bem. Então, para começo de conversa, né, sobre prescrição é isso. Né? Grave aí os prazos, né? Veja essa tabelinha, leia, releia, né? Faça aí uma associação para você levar esses prazos afiados ali na ponta da língua lá no dia da prova. E além disso, o que você tem que saber? Daudi, a partir de quando esses prazos começam a ser computados? É a partir do dia que o servidor pratica a falta? Se ele foi lá, manifestou ali um apreço dentro da repartição pública, se ele praticou uma conduta escandalosa. É a partir daquele dia? Não, pessoal. Não é a partir da conduta, da data do fato. É a partir de quando a administração toma conhecimento de que aquele fato foi praticado. Legal? Então, são 180 dias, 2 anos, 5 anos que correm contra a administração a partir do momento em que ela toma ciência, toma conhecimento daquilo. Tá bem? Olha só, isso é muito cobrado em provas. Tá? A título de aprofundamento, o que eu quero trazer para vocês? O início da contagem, né, que a gente já até comentou, né, da data em que o fato se tornou conhecido, data da ciência do fato. Tá? A gente vai ver aqui a súmula 635 do STJ sobre esse tema aqui.
Mas é importante que a gente conheça aqui que, em alguns casos, a contagem da prescrição ela é zerada, ou seja, o prazo é interrompido. Tá? E esta zeragem na contagem do prazo, essa interrupção, se dá a partir do momento em que se instaura a sindicância, se instaura o PAD. Tá bem? O que vai acontecer? A Lei 8.112, né, tudo isso aqui lá no artigo 142, a Lei 8.112 nos diz, no momento em que é instaurado o PAD, aquele prazo é zerado, ele é interrompido e ele voltaria a ser computado. Tá? A Lei 8.112, ela diz que o prazo ele é interrompido até a decisão final proferida pela autoridade competente, até o julgamento do PAD. Tá legal? Já o Supremo, aqui a gente já tem uma interpretação do Supremo quanto à Lei 8.112. Por quê? O Supremo entende que o prazo não poderia ficar ali eternamente, indefinidamente interrompido. Legal? Então, de modo a proteger, resguardar o servidor, o Supremo defende que esse prazo ele pode ficar interrompido por no máximo 140 dias. Tá bem? Que é o prazo que a lei prevê para se instruir e julgar e decidir o PAD. 60 mais 60, a gente vai ver isso mais à frente, com 20 dias de julgamento, 20 dias para julgar, são 140 dias. Então o Supremo diz, olha, tudo bem, o prazo é interrompido quando o PAD é instaurado, legal, zera a contagem. Essa contagem, no entanto, ela não pode ficar ali aguardando, quem sabe um dia o PAD vir a ser decidido. Não, no prazo máximo de 140 dias, volta-se a correr essa contagem. Legal? Muito bem. E aí, o prazo começará, recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Bacana? Muito bem. Olha só, voltando um pouquinho aqui no início da contagem, a gente já comentou, 182 e 5, eles começam a ser computados a partir do dia, da data em que a administração fica sabendo ali daquela falta. E o STJ, ele interpreta a legislação federal, e ele chegou, ele quer saber, ele acabou fixando aqui a sua interpretação quanto ao que significa a administração tomar ciência daquela falta. Por quê? A administração é algo muito grande, muito amplo. Então o STJ sentiu necessidade aqui de dar nome aos bois. Tá? Ou seja, quem qual que é a estrutura, qual que é o departamento que precisa tomar ciência daquela conduta para que, de fato, o prazo prescricional comece a ser computado. Legal? Então, olha só, o STJ disse o seguinte, os prazos prescricionais do 142 que a gente acabou de ler, eles iniciam-se na data em que, a gente já sabe, a data que o fato ficou conhecido, mas por quem? Na data em que a autoridade competente para a abertura do PAD, toma conhecimento do fato. Legal? Então, é aquela autoridade competente para instaurar o PAD, ela toma conhecimento. Interrompe-se o cômputo do prazo com o primeiro ato de instauração válido, ou seja, a publicação da portaria designando ali a comissão, instaurando o PAD. Tá? E voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Então, aqui o STJ se rendeu à interpretação do Supremo de que a interrupção não poderia ser indefinida. Tá legal? Então, grave aí. A súmula 635, ela acaba sintetizando o que tem de mais importante sobre a contagem desses prazos. Inicia-se a partir da data em que a autoridade específica que detém a competência para abrir o PAD fica sabendo da falta. Legal? A partir daquele momento começa-se o cômputo. Quando ela instaura o PAD, o prazo fica interrompido por no máximo 140 dias e aí ele é zerado e recomeça a ser computado. Tá bem? Tem questão de prova? Tem sim. Olha só. Prescreve em 2 anos
a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com suspensão e advertência. E aí, pessoal, tá errado, né? Tá parcialmente errado, porque 2 anos até vale sim para suspensão, mas para o caso da advertência já seriam ali apenas 180 dias. Legal? Muito bem. Outra, o prazo prescricional começa a correr da data da ocorrência do fato, né? Errado. 142 nos diz que ocorre a partir da data em que a administração toma ciência, toma conhecimento da ocorrência do fato. Bacana? Tem mais questão? Tem sim. Olha só, Cláudia e Joana, servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Cláudia faltou ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Olha só, pessoal, a Cláudia, ela praticou um ato punível com demissão, que é capitulado lá como sendo a inassiduidade habitual, né? 60 dias interpoladamente 12 meses. E a gente já sabe, né? O prazo prescricional para demissão é de 5 anos. Muito bem. Já a Joana, de histórico exemplar, vez que nunca sofrera qualquer penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de determinado serviço. Muito bem. O que vai acontecer? Aqui no caso, essa conduta, ela não tem a gravidade toda lá da inassiduidade habitual. Tá? Essa conduta, ela pode ensejar ali uma advertência. Tá? E a advertência, a gente já sabe, o prazo prescricional é de 180 dias. Muito bem. Cumpre salientar que ambas servidores ainda não foram processadas, embora a administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Então, a administração já tem conhecimento dos fatos, o prazo prescricional está correndo. Tá? Então, as ações disciplinares relativas às infrações praticadas prescreverão em, então, 5 anos e 180 dias, aqui na letra C, 5 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela administração. Tá? Então, aqui, ó, gabarito nosso na letra C. Tá? Mesmo, vamos ver aqui se só com esse prazo de 5 anos a gente já conseguiria gabaritar a questão. Vamos lá. Olha só. 5 anos é mencionado aqui na letra A e na letra E. Tá? Na letra E, 5 anos da data em que as condutas foram praticadas. Então, reparem, mesmo sem saber o prazo dessa segunda conduta, da conduta da Joana, eu já sei que isso aqui está errado. Tá? Porque conta a partir do conhecimento do fato. E a letra A, 5, 2 anos respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela administração pública. Pessoal, aqui o examinador não deu mole, tá? Ele queria saber mesmo se essa segunda conduta, resistência justificada à execução de serviço ou processo, ou de um modo geral, né, se isso aqui era advertência ou suspensão, e a gente já sabe, né, isso aqui é advertência, a suspensão tem aquele caráter residual, pouquíssimos casos que dão aso à aplicação da suspensão. Bacana? Então, gravemos aí, né, 180 dias, 2 anos e 5 anos a partir da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para instaurar o PAD. O prazo fica interrompido, né, por no máximo 140 dias, segundo o STJ, segundo o Supremo. Tá? Então, eles acabaram interpretando ali um pouco melhor o que dizia o artigo 132 da Lei 8.112. E com isso, a gente encerra aqui esse bloco sobre responsabilização e aplicação do prazo prescricional.